Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos conversando agora no capítulo A Cidade. Vimos lá um pouquinho, conversamos sobre o que é uma cidade, sobre a necessidade das infraestruturas oferecidas à população. Vamos retomar esse trechinho aqui no nosso livro só para relembrar? Então veja lá, que nas cidades há um grande número de equipamentos de infraestrutura e de serviços que são fundamentais para o seu funcionamento e para a vida da população, como as escolas, os serviços médicos, o serviço de iluminação. Lembra que a professora comentou com vocês também que existem aqueles serviços públicos, que são os gratuitos, os serviços privados, e que cada cidade tem a sua particularidade, que muitas vezes tem cidades que são bem pequenas e que hospitais que são públicos também atendem o serviço privado, por exemplo, mas que esta forma de organização atende a população, não é? Então, continuando sobre este tema, vamos ver aqui as características da cidade. As cidades costumam ter espaços muito complexos, onde podemos encontrar diferentes realidades, algumas positivas e outras negativas. Retomando também que no espaço das cidades nós temos o que? Muito mais população, é um espaço mais populoso em relação ao campo. Por quê? No campo as casas, as moradias, elas são mais afastadas, porque se necessita muito do espaço para o processo da agropecuária, agricultura ou da pecuária, ou os dois. Enquanto nas cidades, as pessoas estão muito mais próximas umas das outras. Não tem a necessidade deste espaço distante entre um e outro. Então, as casas, as escolas, os serviços, escritórios, hospitais e igrejas estão muito próximos uns aos outros. Vamos à nossa sessão de olho no local. Anote na tabela a seguir 4 pontos que você considera positivo e 4 pontos que você julga negativos na vida na sua cidade. Então pensa aí na organização da sua cidade, naqueles itens fundamentais que nós conversamos. Você considera eles positivos? Quais que você considera positivos? Liste apenas 4. Só vamos lá relembrar se for preciso. Na questão de infraestrutura, as vias de deslocamento, ruas, avenidas, como que é? As redes de distribuição de energia, iluminação pública na sua cidade, você considera positivo? Considera negativo? Tem ruas muito esburacadas, a questão do asfalto, das placas, sinalização de trânsito, são boas ou precisa melhorar? E a questão dos serviços fornecidos na sua cidade? Bancos, escolas, os hospitais, existem locais de lazer para atender a população. Esses espaços que são destinados a atender o lazer da população estão bons ou precisam de uma melhora? Pensa em todas essas opções e outras que a professora não comentou e que você possa lembrar para registrar aqui na nossa tabela. Então você vai lá, 4 pontos positivos sobre a sua cidade e 4 pontos negativos, ok? No exercício 2, nos diz para fazer o seguinte: entre os pontos que você considerou negativos, circule aquele que deve ser resolvido mais urgentemente. No espaço a seguir, registre uma ideia para ajudar a resolver esse problema. Então, pensando aí nos pontos negativos,
Escolha um que você acha que precisa ser resolvido com urgência. Nossa, o transporte público na minha cidade, ou a manutenção das ruas, a manutenção das calçadas por acesso dos pedestres, a questão de médicos, hospitais, a saúde, né? Você vai colocar aquilo que você considera mais urgente. Porém, você vai sugerir aqui uma mudança. O que poderia ser feito para resolver esse problema? Tá bom? Número 3. Selecione um ponto que você considerou positivo e justifique sua escolha descrevendo a importância dele para as pessoas que vivem na cidade. Então você escolheu algo que você considera muito bacana na sua cidade, que isso não precisa nenhum tipo de melhora, ou então de todos eles você considera muito bom. Por que você considera bom? As pessoas utilizam de que forma que torna esse serviço bacana também, de que forma que esse serviço é oferecido para a população. Então você vai justificar aqui a sua escolha. Combinado? Então tá bom. Vamos continuar aqui e vamos falar sobre a organização das cidades. Então, a professora já perguntou para vocês para verificar como acontece a administração. Quem que administra a sua cidade? Vamos ver agora sobre a organização. A maioria das cidades brasileiras começou como pequenos povoados e vilas e cresceram em população e área ao longo dos anos. Então, a maioria das cidades iniciou em torno de uma praça. Então veja que a professora está falando a maioria, ok? Não necessariamente são todas. Em torno de uma praça onde se tinha inicialmente uma igreja católica, uma fonte de água, o local onde ficava a antiga prefeitura, recebia outros nomes inicialmente, e aí a cidade começou a crescer em torno deste espaço. E ela foi aumentando, 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 certo? Para saber mais, olha essa imagem aqui. Chama-se São Vicente. Foi a primeira vila do Brasil. São Vicente fica em São Paulo. A primeira vila do Brasil foi São Vicente. Atualmente, São Vicente é um município que fica no estado de São Paulo, no litoral. Então veja que São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Se chamava Vila de São Vicente. Continuando. Sobre a organização das cidades. O crescimento da população de uma cidade pode ocorrer por dois motivos: nascimento de pessoas ou chegada de imigrantes. Recentemente, vivemos uma situação bem forte no nosso país, principalmente em cidades da região norte brasileira, com a chegada de muitos imigrantes vindos do país Venezuela. Então, o que aconteceu com essas cidades? Teve um aumento populacional muito rápido. As pessoas vinham deste país para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Recebemos também recentemente muitos imigrantes vindos da Síria, também em busca de melhores condições de vida, fugindo da guerra no caso. Então, nessa situação, o que aconteceram com essas cidades? Teve um aumento populacional muito alto, teve muitas regiões, né, dessas cidades onde se viam muitas pessoas morando nas ruas, porque essas pessoas não tinham emprego, não tinham acesso a muitas necessidades básicas de uma pessoa, ok? De um ser humano tem direito. Mas isso acontece muito com a chegada dos imigrantes ou o nascimento das pessoas. Assim, cada cidade possui características próprias, derivadas de seu processo de formação e de aspectos culturais dos povos que a construíram. Por exemplo, em Santa Catarina, nós temos a cidade de Joinville, Blumenau, que teve grande influência europeia.
Então, os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, alemães, holandeses, influenciaram tanto que até hoje nós podemos ver nas casas e em comércios a construção típica dessa população. Então, olha lá, então tivemos a influência de imigrantes que chegaram e construíram a sua vida, suas famílias nessas cidades. Algumas cidades foram planejadas, isto é, pensadas e desenhadas por profissionais, arquitetos, engenheiros, urbanistas, para que pudessem atender seus cidadãos com boa infraestrutura e serviços. Um grande exemplo de uma cidade brasileira que foi planejada e construída para ser a capital do Brasil e que é a capital do Brasil até hoje é a cidade de Brasília. Você sabia que a cidade de Brasília foi planejada para ser construída no formato de um avião? Então tem as asas e o corpo do avião e ela foi construída desta forma. Viram que legal? Então, pessoal, nós ficamos por aqui e nos vemos em breve em mais aulas de geografia. Tchau, tchau!